Olá, benditos! Finalmente Israel tinha o seu próprio rei. E um dos motivos pelos quais eles queriam um rei era para que a nação tivesse uma liderança para enfrentar os seus inimigos. Infelizmente, eles esqueceram que o Senhor havia se mostrado poderoso em favor deles sempre que necessário ao longo de toda a sua história. Mas, em sua graça, Deus deu ao rei Saul a oportunidade de mostrar o seu caráter e consolidar a sua autoridade. O primeiro desafio do reinado de Saul veio através de Naás, o amonita. Os amonitas eram descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão e, portanto, parente dos israelitas. Naás sitiou a cidade de Jabes-Gileade, que ficava a uns 80 quilômetros da casa do rei Saul, e deu um ultimato aos habitantes daquela cidade israelita: renderem-se ou serem subjugados. Sentindo-se muito acuados, os homens de Jabes-Gileade fizeram a Naás uma proposta de um pacto, e assim eles o serviriam. Esta era a única esperança de sobrevivência para não serem mortos e saqueados. Veja que, em vez dos homens de Jabes-Gileade se humilharem diante de Deus, confessar os seus pecados e pedir que o Senhor os livrasse, eles colocaram Deus de lado e simplesmente se ofereceram para serem servos dos amonitas. Quando recebeu a proposta para fazer um pacto, Naás concordou, desde que todos os homens da cidade tivessem seus olhos direitos vazados. Assim, sem matar um só israelita, ele poderia subjugar a cidade, tomar suas riquezas e escravizar o povo. Naás fez essa exigência por pelo menos duas razões. Primeira, para humilhar os homens de Jabes-Gileade e também toda a nação de Israel. Cegar parcialmente os homens de Jabes-Gileade faria com que todo o povo de Israel parecesse fraco e incapaz. E uma segunda razão é porque tornaria os homens de Jabes-Gileade incapazes de lutar em batalha. No combate corpo a corpo, os homens com um olho só teriam menos percepção de profundidade, dificuldade de localização espacial e estariam em desvantagem diante dos homens com dois olhos. Este relato traz uma analogia entre Satanás, o nosso inimigo espiritual, e Naás, o inimigo de Israel. Satanás nos ataca, mas não pode fazer nada contra nós sem o nosso acordo. Para isso, ele tentará nos intimidar para que cedamos a ele. Satanás quer nos humilhar com a intenção de trazer vergonha e reprovação para todo o povo de Deus. E Satanás quer tirar nossa capacidade de lutar efetivamente contra ele. E uma das suas estratégias é nos cegar espiritualmente. E se ele não conseguir nos cegar totalmente, ele tentará nos cegar parcialmente. Devemos estar alertas em todo o tempo por causa disso. Não é à toa que o nome Naás significa serpente. Continuando então, os homens de Jabes-Gileade estavam numa situação muito difícil. Então eles pediram a Naás que lhes desse 7 dias para pedir ajuda. Se ninguém os ajudasse, Naás poderia fazer com eles o que ele quisesse. Curiosamente, Naás concordou, pensando com certeza que os pobres israelitas não seriam capazes de reunir um exército. E assim, os mensageiros se espalharam por todo o território de Israel e chegaram a Gibeá, cidade onde morava Saul. Ao saber da situação de Jabes-Gileade, todo o povo levantou a voz e chorou muito alto. Quando Saul estava voltando das suas atividades normais no campo, ele ouviu a voz de choro e lamento do povo e perguntou o que estava acontecendo. Então o colocaram a par da triste situação dos homens de Jabes-Gileade. Se houvesse um sistema de governo estabelecido em Israel, o rei seria o primeiro a saber do assunto. Mas como não havia, Saul ficou sabendo da notícia por boca de terceiros. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, mas não veio para emocioná-lo, ele veio para equipá-lo, para que ele pudesse fazer algo em favor do seu povo. Era a hora de Saul agir e Deus estava com ele.
Saul cortou uma junta de bois em pedaços e entregou um pedaço na mão de cada mensageiro e os enviou por todas as partes de Israel, convocando os soldados a se reunirem e lutar em defesa dos homens de Jabe-Gileade. E Saul esperava que o profeta Samuel o acompanhasse na batalha. Quando aqueles pedaços de carne de boi chegaram aos seus destinos, todo o povo soube que havia um líder sério em Israel. Eles sabiam que o Senhor os estava convocando para fazer algo sobre a crise dos seus irmãos israelitas. Quando os mensageiros voltaram e contaram aos homens de Jabe-Gileade o que tinha acontecido, eles ficaram muito alegres. E então, usando de astúcia, eles mandaram avisar a Naás que se renderiam a ele no dia seguinte. Mas, no dia seguinte, lá estava Saul, com 330 mil homens de Israel dispostos a defender o povo de Jabe-Gileade. Ele se mostrou um bom estrategista militar. Dividiu os homens em 3 companhias, começaram o ataque logo de manhã, feriram os amonitas e os poucos que conseguiram escapar foram cada um para um lado. Pela ação de Saul e com a bênção de Deus, a vitória foi total. Naás e seu exército foram totalmente derrotados e a cidade de Jabe-Gileade foi salva. Depois dessa grande vitória, os partidários de Saul queriam expor e matar aqueles que não queriam aceitá-lo como novo rei. Mas Saul sabia que aquele não era o dia e nem a hora de se vingar dos seus oponentes. Satanás tinha falhado no ataque através de Naás e estava tentando atacar Israel, colocando a nação uns contra os outros. Todos sabiam que Saul não tinha total aceitação como rei de Israel. Então Samuel sabiamente viu que naquele momento de vitória era uma oportunidade estratégica para o aumento da popularidade de Saul como rei. E foram os amonitas quem promoveram essa oportunidade que Saul precisava para tomar uma iniciativa e provar para si mesmo e também para a nação de Israel que ele poderia, com a ajuda de Deus, livrar o povo dos seus opressores. Depois disso, todo o povo partiu para Gilgal, onde Saul foi proclamado rei perante o Senhor e se alegrou muito com todos os homens de Israel. Isso não significava que Saul não fosse rei antes disso. Ele já tinha sido ungido como rei por Samuel e reconhecido, inclusive, como rei por grande parte da nação de Israel. Mas foi nesse momento que toda a nação sentiu, de fato, que tinha um rei. Saul venceu a batalha naquele dia e venceria muitas outras se estivesse cheio do Espírito do Senhor e debaixo da liderança do Deus de Israel. E amanhã nós vamos ver o discurso de despedida de Samuel, no momento em que ele transferiu a autoridade civil de Israel para o novo rei Saul. Foi realmente um discurso emocionante que você confere no nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito. Até lá!